A paz do Senhor, criança, seja muito bem-vinda à nossa aula da Escola Dominical desse domingo, dia 19 de julho de 2020. Vamos dar início à nossa aula, vamos fazer uma oração primeiro, vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Papai do Céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para aprender mais um pouco da sua palavra, Senhor. Senhor, eu peço a direção do Espírito Santo neste momento para podermos transmitir a sua palavra da maneira que o Senhor quer que as crianças ouçam. Senhor, eu peço que o Senhor nos capacite para poder transmitir essa mensagem e que essa mensagem, o que será falado aqui nesta manhã, venha ser direção para a vida de todas essas crianças que estão assistindo. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para dar início à nossa aula da Escola Dominical, eu vou apresentando a frase do dia. A frase do dia de hoje é: Deus quer que sejamos santos. Santidade vai ser o tema da nossa aula desse domingo. Deus quer que sejamos santos. A memória em ação está escrito lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pega a sua Bíblia para poder acompanhar na sua Bíblia também. Eu vou estar lendo aqui o primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que Deus quer de vocês é isto. O que Deus quer de nós, que foi lido ali na Bíblia mesmo, Ele quer Ele quer que fiquemos livres da imoralidade. Na minha Bíblia estava escrito santificação, mas algumas traduções está escrito imoralidade e foi colocado imoralidade aqui para a gente até poder estar explicando melhor sobre esse pecado que vai ser falado hoje. Imoralidade, o que é? Vocês já ouviram falar sobre isso? Imoralidade é um pecado, é todo pecado que tira a pureza do nosso corpo. Então, hoje eu vou estar falando uma coisa muito séria com vocês aqui hoje. Vocês podem falar: nossa, a tia Cláudia está falando isso, mas é porque desde cedo o inimigo ele quer plantar a sementinha do mal na mente, no coração da criança, desde cedo. Então a gente tem que falar sobre imoralidade desde cedo, porque vocês, crianças, têm um coração puro, mente pura, são inocentes, mas o mal sempre quer rondar para poder fazer vocês acharem que uma coisa é normal, sendo que não é. Então isso é bom a gente já aprender desde cedo. Imoralidade, então, é tudo que tira a pureza do nosso corpo. Exemplo de imoralidade. Um homem e uma mulher que ainda não são casados, mas eles dormem juntos. Isso é um pecado de imoralidade. Deus não permite, não gosta. Um homem que namora um outro homem, uma mulher que namora outra mulher, isso também é pecado de imoralidade. Muitas vezes na televisão, uma novela, até mesmo um desenho pode falar que isso é normal, mas isso não é normal. Está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, que isto é pecado. Então, Deus quer que nós fiquemos livres desse tipo de pecado de imoralidade, para que nós sejamos santos. Vamos para a nossa lição desse domingo, para a nossa história. Ela tem por título Um Segredo Mal Guardado. Que segredo será que tem a nossa lição de hoje? Vocês sabem quem é o homem mais forte que tem na Bíblia, que a Bíblia conta a história? Como que é o nome do homem mais forte? Sansão. Sansão, ele é o homem mais forte. Pelo menos está ali escrito na Bíblia que ele tinha uma força sobrenatural. Ele tinha força porque o Espírito de Deus habitava nele. E ele foi separado, ele era especial. E ele foi separado desde antes dele nascer. Quando a mãe dele estava grávida dele, um anjo apareceu para poder falar para ela como que ele deveria ser criado. Como que Deus queria que ele fosse criado. Imagina, próprio Deus aparecer para mandar um anjo falar isso para os pais, como que ele queria que os pais criassem ele. E ele deu uma lista de coisas que Sansão não podia fazer. Então, e os pais deles tinham que obedecer aquelas listas de coisas, e Sansão também, conforme ele foi crescendo, ele tinha que obedecer, porque ele era um homem separado por Deus para fazer uma grande obra, que era a obra que ele iria combater os filisteus, que era um povo inimigo de Deus, e Deus iria usar aquela força que ele tinha para poder fazer isso, para poder combater os filisteus. E
Sansão, ele cresceu, ele foi uma criança, sempre desde criança consagrado ao Senhor, separado pelo Senhor, e ele não convivia conforme as outras crianças, porque ele era separado pelo Senhor para fazer uma grande obra. E Deus, ele queria que ele seguisse aquelas ordens para que ele estivesse mantendo no corpo dele a santidade. Então, Sansão, ele cresceu e ele foi começar a fazer a ordem de Deus. Olha o nosso Sansão aqui. Então, Sansão, ele tinha cabelos longos e nesses cabelos ele fazia 7 tranças. Ó, temos 7 tranças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tranças. E ele tinha várias coisas que ele não poderia fazer. E uma dessas coisas era, só que Sansão, ele começou a ficar meio rebelde, ele começou a desobedecer aquelas ordens, porque ele acabou conhecendo uma mulher que ela não servia a Deus, ela não era do exército de Deus, das pessoas que serviam a Deus, e ele acabou se apaixonando por ela. E naquela lista que Deus tinha mandado ele fazer, ele não poderia se casar, namorar com uma mulher que não fosse do povo de Deus. Ele acabou se apaixonando por uma mulher que não era do povo de Deus. E o nome dessa mulher era Dalila. Olha aqui, essa é a nossa Dalila. Então a Dalila e ele acabaram se apaixonando, ele acabou gostando da Dalila. E a Dalila, ela ficava impressionada com a força dele, porque ele era tão forte, e ficava pensando, da onde vem essa força dele? E ela sempre perguntava para ele, Sansão, da onde é essa força? Qual o segredo da sua força? E ele nunca falava, ele não revelava para ela qual que era o segredo dele. Então, daí, ela sempre perguntava, e ele falava, minha força, e ele falava alguma outra coisa, e ela acabava descobrindo. Aí ela falou uma vez para ele, Sansão, se você realmente me ama, você vai me falar qual que é o segredo da sua força? E ele, um dia, ela falava, se você realmente me ama, você vai me falar o segredo da sua força. Só que ela, na verdade, ela não amava ele, ela estava fingindo, porque ela tinha combinado com os filisteus de que se ela descobrisse o segredo da força de Sansão, ela ia contar para eles, e eles iriam dar em troca de dinheiro para ela. Então ela estava com ele por interesse. E ela chorava, fingia para ele. E um dia ele acabou caindo, ele acabou falando para ela, o segredo da minha força é o meu cabelo. Eu nunca cortei o meu cabelo antes. Se eu cortar o meu cabelo, certamente eu vou perder a minha força. Então ela ouviu isso e ela fez ele dormir. Fez ele dormir e mandou que cortassem o cabelo dele. Daí foram lá e cortaram o cabelo de Sansão. E daí quando ele acordou, ele estava dormindo, aí a Dalila, ela começou a gritar. Os filisteus estão vindo, olha, os filisteus estão chegando. E Sansão levantou, pensando que ele estava com força ainda, né? E ele pensou, com certeza eu vou vencer, vou vencer de novo, como sempre. Só que não foi isso que aconteceu. Quando os filisteus vieram guerrear contra ele, lutar contra ele, ele estava fraco, ele não conseguia mais, ele não tinha força, porque o Espírito de Deus tinha saído dele. Então eles pegaram Sansão, acorrentaram ele e levaram ele preso numa prisão e fizeram ele trabalhar girando um moinho de trigo. E ele ficou lá trabalhando, girando aquele moinho de trigo. Só que ele tinha se arrependido do que ele tinha feito, de que ele tinha contado o segredo dele e ter se envolvido com uma pessoa que não era para ele ter se envolvido. E ele pediu perdão para Deus e ele pedia para que Deus desse a força para ele novamente. Então, um dia teve uma festa na casa dos filisteus e eles iriam fazer essa festa e o Sansão, ele pediu para que ele pudesse ser levado nessa festa e pediu para Deus para que ele tivesse força novamente. Então, quando ele chegou lá na festa, naquele lugar, levaram ele até lá porque ele estava cego, tinham deixado ele cego também. Ele se colocou os braços entre duas colunas, as colunas da casa, e quebrou as colunas da casa. E com isso a coluna quebrou, a casa caiu.
E quando a casa caiu, caiu em cima de todos os filisteus e todos os filisteus morreram. Mas Sansão também estava lá dentro daquela casa. E Sansão também morreu. Triste isso, né? Mas ele morreu combatendo e derrotando os inimigos, os filisteus que eram inimigos do povo de Deus. Ele morreu, mas ele fez a vontade de Deus. Foi triste, mas ele acabou continuando fazendo a vontade de Deus e o que Deus tinha separado para ele fazer durante a vida dele. Então, crianças, é assim que nós tenhamos aprendido com a história de Sansão a mantermos santos, porque se Sansão ele tivesse mantido a santidade dele, talvez esse não teria sido o fim dele, não teria acontecido o final da história dele assim. Então, que nós aprendamos com o exemplo da vida dele, que nós mantemos a nossa santidade para que nenhum mal venha acontecer na nossa vida, para que nenhum mal venha fazer, nenhuma maldade venha chegar até nós, ou a gente cair em algum pecado e de imoralidade, porque a gente está sem a santidade de Deus, não está obedecendo a santidade que Deus quer para a nossa vida. Então, crianças, isso aqui fique para vocês, essa palavra de exemplo de vida do Sansão, para que a gente venha manter a nossa santidade. Então, essa foi a nossa aula da Escola Dominical. Gostaria de agradecer a todas as crianças que assistiram e gostaria de desejar a vocês uma ótima semana, um ótimo domingo, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima semana. A paz do Senhor. Fica com Deus.